Olá, galera! Professor Dimas com vocês novamente para mais um bate-papo descontraído a respeito da nossa disciplina Contabilidade. E hoje nós abordaremos o tema que está contido na nossa unidade 8, que trata a respeito da demonstração do resultado do exercício, a DRE. Muito se falou em capítulos anteriores, em unidades anteriores, a respeito da estática patrimonial, do patrimônio propriamente dito. Trouxemos, inclusive, exemplos de como é que isso acontece dentro do patrimônio da empresa, através do balanço patrimonial. E agora, complementando a questão da apuração do resultado, nós estamos apresentando para vocês a DRE, a demonstração do resultado do exercício, que nada mais é do que um modelo padrão, uma forma padronizada de se apresentar a apuração do resultado. Então, o conceito básico de DRE, nós temos o seguinte, que ela é uma demonstração contábil destinada a evidenciar a composição do resultado formado num determinado período de operações da entidade. Esse período contábil, geralmente, ele é de 1 ano, mas nada impede que a empresa faça apurações mais a miúde, mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais. Isso é de acordo com a necessidade da organização. E aí, a demonstração do resultado, por sua vez, sempre observando o princípio da competência, ou seja, sempre levada pelo regime de competência, ela vai evidenciar a formação dos vários níveis de resultado mediante o confronto das receitas e os correspondentes custos e despesas. No modelo que nós vamos trazer a seguir, vai ser apresentado a forma da DRE e nós poderemos ver com clareza como que isso funciona. Agora eu vou pedir a ajuda para o nosso editor para colocar o modelo da nossa DRE. Aí, o que nós temos? Esse é o modelo padronizado de uma DRE que pode servir para qualquer tipo de organização, seja ela indústria, comércio ou até mesmo prestação de serviço, público ou privado. É lógico, ela vai derivar de acordo com a necessidade das contas contábeis, que nós inclusive já falamos no nosso guia, na unidade que tratou do plano de contas. Mas basicamente uma DRE é apresentada dessa forma que estamos vendo aí. Tudo começa lá na receita bruta de vendas e de serviço. Geralmente, ou 99% das receitas de uma empresa, elas são oriundas das vendas. Então, vendas de comercialização ou vendas de serviços que são prestados no decorrer do período. Então, tudo é somado ali nesse grupo de contas, que é a receita bruta de vendas e de serviço. Após a receita bruta de vendas e de serviço, nós começamos a formação dos diversos níveis de resultado, igual eu disse anteriormente. Então, vamos deduzir dessa receita bruta o que nós temos aí como deduções legais da receita bruta, que são vendas canceladas, abatimentos e descontos, impostos sobre venda. E aí nós temos que atentar ao seguinte, são os impostos que são incidentes sobre a venda. ICMS, IPI, PIS, COFINS, todos aqueles que são incidentes sobre a venda. Questão de incidência nós vamos ver numa disciplina à parte. Na hora que nós somamos o total das deduções da receita bruta e desse total nós tiramos ele do somatório da receita bruta de vendas e de serviço, nós chegamos na receita líquida. Essa receita líquida é a que de fato vai agregar valor para a empresa. E aí nós começamos a tirar dessa receita líquida para formar mais um novo nível de resultado, os custos das vendas, que podem ser 3, conforme nós estamos vendo aí, ó. O custo dos produtos vendidos, no caso da indústria, o custo das mercadorias vendidas, no caso do comércio, ou até mesmo o custo do serviço prestado, no caso de uma empresa prestadora de serviço. Deduzindo o total desses custos da receita líquida que nós apuramos anteriormente, nós vamos chegar no primeiro lucro que a empresa está apresentando, que é o lucro bruto. Esse lucro bruto ainda não é aquele lucro que o acionista almeja, porque desse lucro bruto ainda vai ser necessário extrair ou expurgar as despesas operacionais. Despesas essas que foram indispensáveis para o funcionamento da empresa e, consequentemente, para a obtenção das receitas. Então, o primeiro tipo de receita que nós temos que deduzir do lucro bruto são as despesas administrativas. Depois, as despesas com vendas e, por último, as despesas financeiras, com uma particularidade. Do total das despesas financeiras, a gente abate as receitas financeiras. Um exemplo de despesa financeira, o juro cobrado pelo um financiamento. A tarifa cobrada pela anuidade do cartão de crédito. São modelos, são exemplos de despesa financeira. Entretanto, pode haver receita financeira. O caso, por exemplo, da empresa cobrar um juro por atraso de um cliente.
Então o cliente pagou em atraso e gerou ali uma multa, um juro. Esse juro cobrado pelo atraso do cliente configura como receita financeira. E essa receita financeira, como eu disse então, vai ser abatida da despesa financeira. E depois, mais ou menos, né? Nós falamos mais ou menos porque são outras receitas ou outras despesas. E aí no caso de outras receitas a gente soma e outras despesas a gente abate. Outras receitas e outras despesas no sentido de que não tem a ver com a operação normal da empresa. Se é uma indústria de confecção, a empresa, se tiver uma receita de aluguel de um barracão, de um cômodo, essa receita de aluguel não tem nada a ver com a operação principal, que é a indústria de confecção. Então configura aí como outras receitas. E outras despesas também são aquelas oriundas não da operação principal da empresa também. Por exemplo, a manutenção desse barracão que está sendo alugado pode ser configurado aí como um outro tipo de despesa. Somada todas essas despesas e abatido do lucro bruto, apurado em estágio anterior, nós vamos chegar no resultado antes das provisões tributárias, né? É o resultado antes da apuração dos impostos, que vai ser a base de cálculo legal para a contribuição social e o imposto de renda. E aí, abatido esses dois impostos sobre o resultado apurado, aí sim a gente chega no lucro líquido ou o prejuízo líquido do exercício. E aí, o que é muito importante a gente frisar? Que, na realidade, a DRE nada mais é de que uma forma ordenada, é um demonstrativo contábil oficial que vai auxiliar a administração a tomar a decisão, mas é uma forma ordenada de se apresentar aquilo que se apurou no confronto entre receitas, despesas e custos. Na nossa próxima aula a gente vai ter uma noção exata de como que se dá isso através da escrituração nos livros oficiais da contabilidade. Eu te espero para a gente tratar desse assunto. Um abraço.